Só as marcantes. Sim, pois é, manda mensagem lá que eu te mando o áudio. Eduardo, manda lá, manda lá. No canal, galera, vai lá com o professor, que o professor tem, gente. Gente, eu não preciso nem pedir, né? O povo já vai dando oi pro canal. É isso mesmo, gente. Oi, galera. Já... Oi, galera. Deixa o like. Não fume maconha. Aqui é... Cabelo que são caros. Hello, galera. Hi, Lorena. Sim, gente. Galera, sejam bem-vindos ao vídeo de filosofia de esquizofrenia. Vídeo de filosofia. João Pedro. É, não, tô muito doido. Mano, tu viu lá, mano? Tu viu lá, mano? Eu vi. O Zé Pilintra, mano. Eu vi. O moleque tocando o Zé Pilintra, mano. O João, é o João louco. começou na doidice dele de ficar morrendo, né? Galera, eu tô vendendo tapioca. Quem quiser. Quanto é a tapioca, Adrina? Ei, professor. Tio, Professor. o dia que o senhor bobear, a de gente vai graça. seguir o senhor e saber onde é sua casa. Seguir por... De onde que eu É nem perto sei? do Portugal a casa dele, do ladinho praticamente. Não sei onde é a casa dele. Quando for pra escola, a gente vai seguir o senhor só pra saber onde é essa casa. A gente vai achar sua... A gente vai hackear seu Ei, celular e mano. achar sua A localização. Maria tá sabendo demais já. É só Vocês estão sabendo disso? falarem, me perguntarem onde Hein? é, eu Vocês estão sabendo disso? Posso falar? De falar. Sabendo de quê? Eu tô indo lá pra jogar uva na casa dele e roubar os gatos. Porque ele fez uma É. palhaçada lá no... Meu gatinho Tá, dormindo. Eu lá, Não gostei, eu tô com eu lá raiva. vou pra roubar gato. O que Eu foi vou que ele roubar a fez, saída Lívia? do congelador dele. Depois eu te Eita, é explico lá muita no gente GT. falando, muita informação. Sim, Onde ela tá com uma ideia de fazer revezamento de professores por lá. Assim, não pode todo mundo, né? Claro, mas assim, de vez em quando vai dois. Não. E calma, deixa eu falar. E aí, para fazer atendimento, os alunos estiverem com dúvida em alguma coisa, pode ir lá. Entendeu? Isso é uma ideia, não é certeza de nada. Então, talvez a gente se veja aí nas próximas semanas. Eu quero ir lá, então. Te vejo. Bate Eu uma vou lá toda a aula do senhor. Professor, olha os vídeos lá do Zé Pilintra. Me manda o link que eu vejo. Sim, bora começar esse negócio, né? Calma, professor. É vídeo mesmo. Eu tô enviando pelo seu WhatsApp. Meus amigos fazendo ritual de macumba do nada. Tá, vamos lá, gente. Olha só. Começando aqui esse negócio agora. Vamos focar no negócio. Negócio todo. Então, o que a gente estava estudando na segunda e na terça-feira? Para quem não lembra, a gente falou finalmente o que são números reais. Para quando vocês chegarem lá no nono ano, vocês não ficarem sofrendo. Que lá o negócio é bacana. O povo que tá aí sabe disso. Então, olha só. O que a gente falou sobre números que no nono ano é maior loucura? O que a gente falou? O que a gente... Lembrando, assim, fazendo todo apanhado de novo, pela milionésima vez, a gente começou estudando os números naturais e tal. Aí depois a gente estudou os números inteiros, representados pela letra Z. Os naturais são aqueles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os inteiros têm os mesmos números, mas você coloca o negativo. Depois a gente colocou os racionais, que são os números que podem ser transformados em frações. Racional vem de razão, razão vem de fração. Depois a gente estudou os números irracionais, que são aqueles que não podem ser transformados em fração. E juntando todo mundo, os que são fração e os que não são fração, a gente obtém o conjunto grandão, conhecido como conjunto de números reais. Então, só para a gente relembrar aí, quando a gente está falando de número real, a gente está falando de números de tudo. É positivo, negativo, fração, dízima periódica, decimal, não decimal, raiz de 2, raiz de 3, enfim, juntar todo mundo numa farofa só, é pronto. Isso que é número real. E aí, a gente falou, na aula passada, que existem alguns subconjuntos dos números reais, tá? Não sei se vocês se lembram disso. Tarará, tarará, tarará. A gente tem os reais com asterisco em cima. Vocês lembram que é esse aqui com asterisco em cima? Lembram não? Bom dia, Pedro Henrique, tudo bom com você? Lembra, gente? Acho que são os números reais sem o zero. Isso, são os números reais sem o zero. Não vou escrever porque já está isso aí no livro e também deve estar no caderno de vocês, não sei. E No aí, meu caderno ainda não.
Quando a gente coloca os reais com o mais embaixo, o que isso significa? É meio óbvio, tá? Mas, enfim, o que significa? Números reais positivos acima de zero. É Acima isso ou mesmo. igual a Mas zero. não é positivo, Frank, são os não negativos. Por que não é positivo? Porque tá o zero aí dentro desse conjunto. E o zero é um número que não é nem positivo nem negativo, ele é zero. Então a gente chama isso aqui de não negativo. Ou seja, você só vai tirar os negativos mesmo, deixa do zero para frente. E esse aqui, ó. O menos embaixo, o que é isso? Números negativos antes do zero ou igual a zero. Isso, antes do zero é igual a zero, isso mesmo. Ou seja, os não positivos. Do zero para frente, tira todo mundo. E aí tem mais dois. Esse aqui, o R mais com estrela em cima. Gente, eu desativei o chat porque vocês estavam me atrapalhando também, tá? E aí? Números reais sem o zero não negativo. Isso. Nesse caso já é positivo mesmo, porque tá inclusive no livro de vocês. É positivo porque você tá tirando o zero, então fica do zero para frente sem o zero, né? Então agora a gente chama de positivo. Esse aqui é não negativo e esse aqui é positivo, não confunda, tá? E esse aqui, o último, R menos asterisco. Qual é esse? Números reais negativos. Isso, negativos. Você está tirando o zero. Enfim, todos os números negativos. E aí, de vez em quando, vai aparecer isso numa questão de vocês, vai aparecer assim lá na cara e vocês vão saber o que é, tá? No fim das contas, é uma pequena parte dos números reais. Você tem os números reais todos com positivo, fração, negativos, caramba, tudo. E aí, esses aí, que aí você às vezes tira o zero, às vezes você pega só os positivos, às vezes só os negativos. Enfim, é basicamente isso. Aí foi aí que a gente parou na aula passada. E aí, seguindo a ordem do livro, tem uma outra coisa aí que se chama de reta real. Não sei se vocês viram aí. Reta real. Reta real é isso mesmo. É uma reta dos números reais. Uma reta real. Deixa eu colocar aqui esse negócio. Reta aqui, a pontinha dela. E aí aqui a gente representa os números reais. Deixa eu ativar de novo esse negócio, caso alguém queira falar alguma coisa importante. Então, reta real significa, é uma interpretação geométrica dos números reais, tá? A gente normalmente coloca o número zero por aqui, em algum lugar. E aí no livro estão representados alguns números inteiros. Bem aqui ele coloca o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já assistiram A Culpa é das Estrelas? Já. Filme de game. Vocês lembram daquela... Eu não lembro se é da Hazel ou se é do moço lá, que algum deles dois fala que existem infinitos maiores que outros. Vocês já pensaram nisso? Já ouviram essa fala? Eu ouvi, eu fiquei pensando nisso. Talvez. Algum dos dois fala isso, eu não lembro qual é dos dois que fala. Algum deles fala que existem infinitos maiores do que outros. É uma coisa meio maluca, né, gente, se você parar para pensar. Por quê? O infinito é uma coisa que não tem tamanho, é infinito. Mas como é que um infinito pode ser maior do que o outro? É uma coisa que não faz muito sentido, mas faz sentido. Por quê? Olha só, gente. Aqui é a reta real. Entre o 0 e o 1. Se nós estivéssemos falando de números inteiros, entre o 0 e o 1, não existiria nenhum número. Mas nós não estamos falando de números inteiros, estamos falando de números reais. Então, entre o 0 e o 1, existe infinitos números, é muito número. Aí no livro, inclusive, ele coloca o 1 sobre 4, por aqui. Assim. 1 sobre 4. Tem mais algum aí? Não, ele coloca o raiz 2 já é para cá. Então, olha só, bem aqui é só um exemplo entre o 0 e o 1, que é esse aqui, 1/4. Mas tem o meio, bem aqui. Tem 1/3, que é por aqui, assim. Enfim, tem infinitos números reais. Muito, 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 muito mais, tipo infinito. Não tem um último, não tem um primeiro.
Só que aí, se você parar para pensar, entre o 0 e o 2, também existem infinitos números reais. Então, olha só, a gente tem uma quantidade infinita aqui e tem uma quantidade infinita aqui também, entre o 0 e o 2. Só que esse infinito entre o 0 e o 2 é maior que o infinito entre o 0 e o 1. Vocês estão entendendo a viagem, a loucura que está acontecendo aqui na tela de vocês agora? Não. Uhum, tô entendendo. Ah, sim. Tô compreendendo, Eu tô né? entendendo, mas explica de novo, professor. Explicar de novo o quê, Frank? Eu não entendi o que você quer falar. Explica de novo tudo Ah, aí. entendi. esse bagulho infinito. É porque assim, olha só, deixa eu falar de novo, deixa eu colocar as coisas que estão aí no Divo. O que o Divo colocou? Ele colocou assim, esses números aí, que são os números inteiros, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. E aí, o Divo resolveu posicionar alguns números reais que a gente já conhece. Tem 1/4, o raiz de 2, para quem não sabe, raiz de 2, faz aí no teu celular, é 1,41 alguma coisa. Então, ele está por aqui, assim, ó. Raiz de 2 está aqui. Aí ele colocou 8/3, são números completamente aleatórios, tá? Ele só colocou para vocês saberem posicionar. 8/3, se você fizer a conta aí, dá 2,6, 2,7, por aí, alguma coisa assim. Aí tá bem aqui, assim, 8/3. Deixa eu ver quais são os outros que estão aqui. Menos 1/4, olha só. Bem aqui está 1/4 positivo. Na mesma distância do zero, mas para o outro lado vai estar o 1/4 negativo. Isso aí a gente já estudou também, isso aqui, né? Eu acho que vocês lembram disso. Aí depois tem o menos raiz de 2, que também está bem aqui, assim, próximo do 1. Ah, ele colocou os positivos e os negativos, o mesmo número, menos raiz de 2, e agora vai ser o menos 8/3, por aqui, assim. Menos 8/3. Essa parte aí do livro é só para vocês entenderem como é que é posicionado esse negócio. Isso aqui a gente já estudou também nos números inteiros, se vocês lembram disso. Então, olha só, Frank, só para recapitular o que eu estava falando. Você consegue determinar infinitos números. Quando eu digo infinitos, é infinitos mesmo. Não tem um número só. Não tem 2. Não tem 1 milhão. Não tem 1 trilhão. Tem sempre um a mais. Entre o 0 e o 1. Existe uma quantidade muito, muito, muito grande de números reais, tá, gente? Números reais. Tem 0,1, tem 0,11. Olha, por exemplo, vamos fazer aqui uma loucura. Esse número aqui, 0,1, ele está entre 0 e 1, né, Frank? Né, Frank? Uhum. Uhum. Se você colocar 0,11, ainda está entre 0 e 1, né? Tá por aqui, assim, 0,11. Algum lugar daqui. E o que é, assim, 0,11? 0,111. Ainda tá lá, em algum lugar. E aí você vai fazendo esse processo aqui eternamente, sempre colocando o número 1. E você pode ficar isso pro resto da tua vida. Você nunca vai acabar, porque você sempre pode colocar um número 1 a mais lá. E aí o que eu tô dizendo, Frank, é que existe uma quantidade infinita de números que são desse jeito aqui, 0,1, 0,11, 0,111. Então, esses números todinhos estão por aqui, assim. Por aqui, todos por aqui, bem próximos um do outro. E aí, eu só estou reforçando a ideia para vocês aí de que existem infinitos números entre o 0 e o 1. Mas também existem infinitos números entre o 0 e o 2. Por exemplo, tá? Eu peguei o 2 porque eu quis. E aí você consegue fica uma coisa meio louca. Aqui tem uma quantidade infinita de números entre o 0 e o 1, mas entre o 0 e o 2 também tem uma quantidade infinita. Aí você pensa assim, ué, esse 0 entre o 0 e o 2 vai ser maior, porque obviamente, né, gente, do 0 para o 2 é muito mais coisa. Aí cai naquela fala de lá de Culpa das Estrelas, que eu acho fenomenal, inclusive, quando é falado isso lá no filme. Existem alguns infinitos que são maiores do que outros. Mesmo isso sendo uma coisa meio louca, deve ser uma coisa difícil de entender. Ainda existem infinitos que são maiores do que outros. Entenderam que a loucura já? Entenderam? Posso continuar agora? Entendi, mas é Entendi. doido Tô demais. compreendendo, né? Tô compreendendo. Tá todo mundo fumando banana aqui hoje, né? É isso. Aqui. É, professor, Orégano. sempre vai ter um. Sempre vai ter mais um. Sempre tem mais um, exatamente, Frank. É uma quantidade infinita, nunca para.
Só que aí você imagina, poxa, mas aquele infinito ali é maior do que o outro. Como pode duas coisas infinitas? Na verdade, você não pode nem comparar, são infinitas, mas existem. Como é que uma coisa louca? Vocês lembram que semana passada eu falei para vocês que um dia vocês iam estudar números que não existem, mas existem? Pois é. É tipo isso. Matemática é isso. Sei Né? lá. Matemática é doido. Números fantasmas, sei lá. Um Eu tô infinito tentando pensar em algum número que não seja esses números aí. que não seja o quê? Tô tentando pensar em algum número que não exista. Um número que não existe? A gente vai falar sobre isso agora. Números imaginários, ué. São os números imaginários. A gente vai falar isso agora. Exatamente. Muito bom, inclusive, que você falou. Vou pensar em um número que não exista. Então, vamos agora para a página 60 do livro. Página 60. Está escrito assim, ó. As operações com números reais. Está escrito aí na página 60. É para estar de preto isso aqui. Pronto. Olha só, gente. Quando a gente fala de operação, vocês têm que pensar naquelas básicas mesmo, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Essas são as 6 operações que nós temos. E aí, a gente aprendeu a fazer tudo isso lá nos inteiros, lembram? A gente, quando somar sinais diferentes, sinais iguais, enfim, tudo isso a gente fez. Aí depois a gente aprendeu a fazer com números racionais. Soma fração, multiplica fração, divide fração. Acho que vocês lembram disso. Aí, depois, a gente vem para os números reais. E aí você deve pensar assim, professor, mas a gente vai ter que aprender tudo de novo? Na verdade, não. Tudo que vocês aprenderam até esse ponto serve para os números reais, tudo. Você somar fração, você multiplicar, você fazer negativo com positivo, positivo com negativo, enfim. Desde o dia 5 de fevereiro, que eu acho que foi quando a gente começou a revisar isso, até hoje, todas aquelas coisas que vocês aprenderam, ou eu acho que aprenderam, vocês vão usar com os números reais. Então, olha só. Existem algumas restrições quando a gente fala dos conjuntos anteriores. Isso está escrito aí no livro, ó. Eu vou até escrever aqui, mas está no livro, tá? Já vimos que há certas limitações em relação às operações nos conjuntos. Eu ia falar isso, ainda bem que eu falei, que eu lembrei disso. Numéricos N, Z e Q. Gente, não é esse N, não é esse Z e não é esse Q, tá? É aquele estranhinho lá que eu sempre desenho. Mas deixa assim, que vocês sabem o que é natural, inteiro e racional. Por exemplo, olha só, gente. A Paula não tá aí, mas já serviria para ela caso ela tivesse. Depois ela vê no YouTube. Os conjuntos, eles foram criados justamente por... Oi? Por que ela não tá participando das aulas? Não sei. Não sei, realmente não sei. Se a gente começou 5 de fevereiro, como que quase ninguém me deu feliz aniversário? Não sei. Então não foi dia 5, talvez seja antes. Feliz aniversário, Frank. Parabéns. Sim, continua. Atrasado, mas foi bacana. Ano que vem. Então, olha só, gente. Os conjuntos, eles foram criados justamente porque existiam alguns problemas. Eu acho que eu não falei isso para vocês aí. Enfim, vou contar um pouco da história da matemática agora. Quando a gente estuda o conjunto dos números naturais, para quem não lembra, é o tal do... Eu vou escrever porque eu não quero perder tempo fazer desenho. É o 0, 1, 2, 3, vou embora. E é o primeiro conjunto que vocês aprendem lá na pré-escola, né? Você aprende a contar de 1 até 10, enfim, os caramba tudo. E aí, depois de um tempo, você aprende a somar isso aí, você aprende a subtrair, a multiplicar e a dividir. Até então, a gente aprende só essas 4, né? A soma, adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, a gente sempre pode adicionar. Por exemplo, você pode fazer 1 mais 3. Você pode fazer 4 mais 5. A gente sempre pode multiplicar também. Você pode fazer 2 vezes 3, você pode fazer 4 vezes 5, enfim. Sempre pode somar e sempre pode multiplicar.
E aí a gente pode também fazer subtração, né? Vocês sabem fazer subtração. Você sabe fazer, por exemplo, 9 menos 4. Você sabe quanto é que dá isso aqui? 9 menos 4. Você pode fazer também, por exemplo, 100 menos 50. Pronto. Aí você tinha 100 reais, gastou 50, vê quanto é que dá. Basicamente era isso que você aprendeu quando você era bem mais jovem. Mas, um belo momento da vida aí, lá para os primórdios, anos anteriores, os matemáticos perceberam que existiam alguns problemas com a subtração. Você pode fazer 100 menos 50, por exemplo, mas você não pode fazer 50 menos 100. É ou não é, gente? Originalmente, você não pode fazer 50 menos 100. 50 menos 100 não pode. Por quê? Porque você aprende quando você é bem pequeno que você não tem como você tirar... Peraí, deixa eu reformular a frase. Você aprende que quando você é bem jovem, que não tem como você tirar uma quantidade grande de uma quantidade menor. Não é verdade? Pois é, Frank, tá certo. É isso mesmo. Só que menos 50 não é um número natural. Você está entendendo? Natural é do 0 para frente. Então, quando eles pensaram nisso aí, 50 menos 100 não dá para fazer, eles tiveram que criar um outro conjunto e foi aí que surgiu a ideia dos números negativos. Que aí você já poderia fazer 50 menos 100. Entendeu, Frank? Entendeu? Uhum, entendi. Gente, vocês vão no aniversário da Eve? Toda vez, mano. Não, não vou. No próximo domingo. A gente vai, Jenny, a gente vai. Não te preocupa, a gente vai. Eu não Então, olha vou. só, gente. Eu vou levar uma rosa branca. Olha, preparem Então, pra ter todo tipo de brincadeira. Até A gente jogar vai. ovo, serve. A gente vai jogar ovo nela. Ó, Eu vou no levar conjunto um de números naturais, você não podia fazer 50 menos 100, por exemplo. Não tinha como fazer. O resultado disso não era o número natural. Outra coisa que você podia fazer que você não podia fazer, divisão. De vez em quando você fazia uma divisão que dava certo. Por exemplo, 10 dividido por 5 dá para fazer, né, gente? Você sabe fazer 10 dividido por 5. Mas e se por acaso você tiver que fazer 10 dividido por 4? Existe algum número aí que dá, quando você fizer 10 dividido por 4? Não dá 2, não dá 3, não dá 4. Enfim, aí aqui já dava problema também. Outra coisa que você não podia fazer era a raiz. Você consegue calcular a raiz do número 4, por exemplo. Vocês já sabem fazer isso aí, tá? Raiz quadrada do número 4 você consegue fazer. Mas você não conseguia fazer, por exemplo, raiz quadrada do número 6. Não tinha. Não era 1, não era 2, não era 3. Então, foi com esses problemas aí que foi criado um outro conjunto. O conjunto dos números inteiros, que é o Z. O conjunto dos números inteiros, para quem não lembra, de novo aí pela 30ª vez, é bem parecido com os naturais. Ô, garoto. Como é que faz isso? Gente, eu não sei mexer no meu computador mais. Tá. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4 e vai embora. São esses aí que são os negativos. Aí a gente já coloca os negativos aí na parada. Quando a gente vai para os negativos, a gente pode fazer essas contas aqui, ó. A gente já podia fazer 50 menos 100 agora. Porque 50 menos 100, como o Frank falou aí no chat, dá menos 50. Menos 50 é um número inteiro e tá para cá em algum lugar. Beleza, a gente já podia fazer isso aqui. Então, joinha, já dava para fazer esse tipo de coisa. Mas você não conseguia fazer isso aqui ainda, a divisão, ó. Você não podia fazer ainda, por exemplo, menos 3 dividido por 4. O resultado de menos 3 dividido por 4 não é um número inteiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Tudo que eu estou falando, vocês estão entendendo? Uhum. Tá. Alguém está com alguma dúvida? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Então, menos 3 dividido por 4, por exemplo, não é um número inteiro. 10 dividido por 4, que é o exemplo que a gente usou lá em cima, também não é um número inteiro. Então, ainda estava dando problema para os caras esse negócio do número inteiro. Dava para fazer a subtração? Dava, beleza. Mas a raiz também ainda não dava. Por exemplo, raiz de 6 não era o número inteiro. Então, eles ainda não tinham encontrado um conjunto que dava para fazer tudo que eles queriam, para calcular todas as coisas que eles queriam. Raiz de 6 também ainda não dava.
Foi aí que surgiu o conjunto dos números racionais. Para quem não lembra, o conjunto dos números racionais é um conjunto de frações, de números que podem se transformar em frações. E aí não dá para escrever. Entre o sucesso e a lama. Oh? Os racionais, pô. Do nada. Não, eu entendi, mas enfim. Ok, Ah, né? Vamos tá, eu continuar. entendi. Ai, não, você não tinha entendido, não. Esse Juan. Finge que nada aconteceu. Ai, caramba. Então, olha só, gente. Nos racionais, você já podia fazer subtração. Aqui você já podia fazer 50 menos 100. 50 menos 100 é menos 50, e menos 50 é o número racional. Você já podia fazer menos 3 quartos, por exemplo. Se você fizer aí na sua calculadora menos 3 quartos, isso vai dar menos 0,75, que é o número racional, dá para fazer já. Dá para você fazer 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá 2,25. Tudo isso já estava dando. Ok, beleza, dá para a gente fazer. Então acho que a gente já encontrou finalmente um conjunto que dá para fazer tudo. Aí chegou na radiciação. Aí os caras tiveram que calcular a raiz de 2. Putz. E aí eles perceberam que o raiz de 2 não existe nenhuma fração que dá raiz de 2, que é o que a gente falou na aula passada. Então eles ainda não tinham encontrado o conjunto que eles queriam para resolver todos os problemas dele. Então, novamente, esses números aqui, que eu coloquei certinho, eles são os números que podem ser transformados em fração. Mas tem os números que não podem, que são os irracionais. E aí, um belo momento, quando eles falaram assim, não, peraí, agora não deu mais. A gente tem os números que são fração e tem os números que não são fração. E quando a gente juntar todo mundo, a gente finalmente consegue o conjunto dos números reais, que é esse conjuntinho aqui, esse vermelho grandão aí. E foi aí que os problemas deles estavam todos acabados. No conjunto dos números reais, você pode subtrair todo mundo, você pode somar todo mundo, você pode dividir todo mundo, você pode calcular a raiz de todo mundo, tudo. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo lá no passado. Eles tinham os problemas e eles precisavam resolver, e aí eles foram criando coisas novas para resolver os problemas deles. Vocês entenderam a historinha? Historinha. Momento épico Estamos da história. compreendendo. Momento épico, Oi, o quê? isso sim, mano. Foi uma loucura. Ei, vocês pensaram, a matemática surgiu assim do nada? Não, gente, é muita Eles sofrimento. podiam fazer um filme assim, dos caras Mas tudo existem quebrando vários a cabeça Vou tentando fazer isso procurar aí. e vou te mostrar. Existem vários filmes da matemática assim. Só que, claro, né? Não é, como é que fala? Não é popularizado. Enfim, Ah, sim. conclusão. Para resolver problemas, a gente cria outras soluções até resolver exatamente isso, Frank. Então, olha só. O conjunto dos números reais, ele não tinha nenhum desses problemas que tinha nos naturais. Esses problemas que eu falei para vocês aqui embaixo. Já podia dividir todo mundo e tudo mais, calcular a raiz de todo mundo e etc. Mas aí o negócio fica difícil, que é o que está escrito aí no livro de vocês. Só tinha um problema nos números reais, que é o que a gente tem hoje em dia e nunca vai deixar de ter. Olha só. Eu vou escrever o que está aí no livro, tá? E vocês acompanham aí a leitura. Tá no livro de vocês, na página 60. Tá escrito assim. Porém, no conjunto dos números reais, efetuamos qualquer adição, subtração, multiplicação e divisão com números reais. Exceto a divisão por zero. Mas isso aí eu já falei para vocês que não existe nunca, por zero. Gente, quando o livro escreve assim, ó, no conjunto dos números reais efetuamos qualquer uma dessas operações aí, ele está dizendo assim, sempre que você adicionar dois números reais, o resultado ainda é um número real. Sempre que você subtrair os dois números reais, o resultado ainda é um número real. Com a multiplicação também é um número real e com a divisão também é um número real. Ok? Entenderam o que eu falei? Sim ou não? Compreendi. Ok, beleza. Então,
É isso que está escrito aí. Sempre que você fizer alguma dessas operações envolvendo dois números reais, o resultado da sua operação, seja lá qual for o resultado, ainda é o número real. É o que está escrito aí para vocês, traduzindo é isso. Ok. Aí depois está escrito assim, bem como extraímos a raiz quadrada, que o problema sempre é a raiz quadrada, de qualquer número não negativo, assim, não negativo, e encontramos números reais. O que está escrito aí é, sempre que você calcular a raiz de um número não negativo, o resultado ainda é um número real. Mas, foco no foco. Ainda existe um problema nos números reais. E aí eu preciso que vocês lembrem de uma aula que eu falei para vocês que existia esse problema. Tentem lembrar qual é o problema dentro dos números reais. O que a gente não pode fazer? Bom, eu acho que é porque o zero não vale nada. Por isso não é possível dividir por ele. Ou seja, ele não tem valor para se dividir. É basicamente isso, Frank. É porque dificilmente é ensinado isso para as pessoas, mas a divisão ela vem da multiplicação. Quando você divide dois números, você está fazendo uma multiplicação ao contrário. E aí a multiplicação por zero dá um problema na hora de você dividir. E é por isso que não existe divisão por zero. Daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Mas enfim, não existe divisão por zero. Tentem lembrar aí, gente, qual é o problema de quando a gente vai calcular. O problema, inclusive, envolve raiz quadrada. O que a raiz quadrada criou de problema nos números reais? Acho que é porque nem todos os números têm raiz quadrada. Isso. E quais são os números que não têm raiz quadrada, Frank? Aí se complicou. Sei lá, acho que o 10. Não, 10 tem raiz quadrada. Se você fizer aí no seu celular... 2, eu acho. 2 também tem, é isso que eu estou dizendo. Ó. Se você fizer no celular, dá 1,4142, que é um número real. Entendeu? Alguns números não têm raiz quadrada. Gente, tentem lembrar, eu falei para vocês, tem um problema com a raiz quadrada. Você não pode calcular a raiz quadrada quando tal coisa acontecer. Tentem lembrar aí. Tá no livro aí de vocês. Não? Então tá, vou copiar. Depois disso aqui está escrito assim. Vale lembrar, vou até colocar em caixa alta, vale lembrar que há restrições. Ou seja, ainda existe um problema quando a gente fala de números reais. Qual é a restrição? A raiz quadrada de um número negativo. Essa era a resposta, Frank. Raiz quadrada de um número negativo, por exemplo, não representa um número real. Por quê? Pois não existe número real que, elevado ao quadrado, tenha como resultado um número negativo. Número real. Real negativo. Eu vou já traduzir isso para vocês, tá? Calma aí. Então, olha só, gente. O que está dizendo aí? Esse que é o problema que existe no conjunto dos números reais. Você não tem como calcular a raiz quadrada dos números negativos. Isso que é o problema, tá, gente? Não existe raiz quadrada de número negativo. E a gente fez esses exemplos aqui, eu não sei se vocês lembram disso. Por exemplo, tá aí no livro, inclusive, raiz quadrada de menos 4. É raiz quadrada de um número negativo. Não tem como você calcular por quê. Eu falei isso para vocês. Imagina que tem, finge que tem. A raiz quadrada de menos 4 é um número aí que eu vou colocar um quadradinho aqui, que eu não sei qual é esse número. Vou calcular esse número, quadradinho aí. E aí, lembre da definição de raiz quadrada. O que é raiz quadrada? É um número, nesse caso o quadradinho, que multiplicado com ele mesmo, teria que dar, nesse caso aí, menos 4. Lembram disso aí? Sim? Ou não? Lembro.
Então, raiz quadrada é isso. Você tentar encontrar um número que multiplicado com ele mesmo dá o número lá de dentro. E aí, gente, você vai morrer, você vai falecer com 150 anos de idade e você nunca vai encontrar um número que multiplicado com ele mesmo dê menos 4. Coloca 2 aqui para você ver se dá menos 4. Coloca menos 2 aqui para você ver se dá menos 4. Não dá. Nunca que vai dar. Entenderam? É o que está escrito aqui, ó. Não existe número real que elevado ao quadrado tenha como resultado um número real negativo. Não existe, gente. Todo número ao quadrado dá positivo. Nunca dá negativo. Entenderam aí a viagem do livro? Uhum, entendi. Alguém não entendeu? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Professor? Oi, Frank. A gente não pode, tipo, misturar multiplicar um número positivo com negativo, né? Pra saber a raiz quadrada. Você pode multiplicar um número positivo com negativo, né? Para outras coisas, mas, Frank, quando a gente fala de raiz, a definição é um número com ele mesmo, entendeu? Você não pode fazer um número quadrado e multiplicar com um número triângulo. Não pode, é ele com ele mesmo. Não pode. Porque se fosse assim, era só você colocar 2 vezes menos 2, aí o resultado daria menos 4. Mas não, tem que ser um número com ele mesmo. Entendeu? Então, gente, o grande problema da raiz quadrada é esse. Não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Fica para a vida de vocês isso. Quando vocês tiverem que calcular uma raiz quadrada de número negativo, não existe um número real. Acabou. Então, olha só, nos números reais a gente pode fazer todas as coisas que a gente não podia fazer nos naturais, nos inteiros, nos racionais, mas não pode calcular a raiz quadrada de número negativo. Esse é o único problema dos números reais. Fora a divisão por zero, claro. Mas isso aí vale para sempre. E aí, foi criado, depois disso, um outro conjunto em que existia a raiz quadrada de número negativo. Esse conjunto é o conjunto dos números imaginários. Entenderam? Eles não existem, mas existem. Só que vocês não vão estudar isso agora. Paradoxo. Eu entendi a referência. A história da matemática é bacana. Sim, sim, é muito legal. Eu gosto de estudar a história da matemática, sinceramente. É muito, muito legal. Então, olha só. Basicamente, o que a gente tem até agora aqui nessa parte de números reais é isso, tá, gente? É o grande início dos números reais para quando vocês chegarem do 9º ano. E aqui acabou o nosso assunto de números reais. Ok, acabou. É isso. É só o que eu quero que vocês saibam. Se vocês precisarem lembrar alguma coisa, vejam lá no YouTube a aula de segunda, de terça e a de hoje, de novo. Acabou o nosso assunto de números, e aí a gente vai estudar no próximo assunto, nós temos 2 opções. Já que eu não estou mais dividindo com Isaías, o assunto é todo meu. A gente precisa decidir. Eu vou decidir, se vocês quiserem ajudar, tá? Vocês podem me ajudar. Vocês podem fazer uma votação aí no chat, por exemplo. A gente estuda geometria ou a gente estuda álgebra? O que vocês acham que a gente estuda agora? Geometria ou álgebra? Eu vou deixar Geometria. Pelo amor de Deus, geometria. Eu não vou estudar álgebra nem ferrando. Geometria, tio, pelo amor de Deus. Vocês gostam de geometria? Eu não sabia disso. Não é que eles gostam de geometria, é que eles odeiam Eu gosto álgebra. só porque tem que desenhar. Aí tá a fim de fazer um quadradinho, Não, é porque Eu gosto uma de- bola. Deixa eu explicar. É que eu não Geometria gosto porque de foi o nenhum que eu dos mais dois, aprendi mas bem. dos dois, o que eu menos gosto é esse da geometria mesmo. Ah, você gosta mesmo da geometria? Na verdade, eu preciso ver aqui no cronograma da Seduc. Se lá tiver escrito que tem que ser álgebra, aí infelizmente vai ter que ser álgebra. Mas infelizmente não, sabe por quê? Porque eu sou algebrista. É a área que eu mais sei. Então, dá pra gente fazer um negócio bacana. Bom, gente, olha só. É a área que eu mais sei explicar, inclusive, também. Essas outras coisas que a gente estudou. Eu não sei explicar esse negócio aí, não. A gente estava só fingindo, tá? Tá, olha só. Se vocês verem aí na questão, a partir da questão da página 60, nós
temos várias questões. Da 60 até a página 63, nós temos um monte de questões. Sim, a Ana Bárbara está entrando e saindo, é verdade, já percebi isso. Acho que ela está com um problema de internet. Olha só, já falei para vocês que a gente vai fazer uma provazinha lá no Google Formulários, né? Igual vocês estão fazendo com as outras disciplinas. E aí vocês não vão precisar entregar cálculo nem nada. É só entrar lá, fazer as questões no seu caderno, marcar a que você acha que é certo e ponto, entrega. Essa aqui vai ser a nossa avaliação agora. Mas a primeira avaliação, inclusive, né? Primeira atividade, como vocês quiserem entender. Ela já vai ser realizada na próxima sexta-feira, tá? Sexta-feira que vem vocês já vão fazer a primeira valendo 3 pontos. E essa primeira já vai ser com questões bem parecidas desta página 60 até a página 63. Então eu vou escrever isso aqui, né, no pente, para vocês terem isso em mente. Próxima sexta, dia 14. 14 dia 14 de maio de 2021. Primeira atividade do segundo bimestre. Revisão. Notas, tio. Oi. E as nossas notas? Pois é, já mandei para a escola. Não sei como é que eles vão fazer isso, sinceramente. Eu não sei se eles Manda pra gente logo, Professor. tio, coisa. Não enrola, não. Espera aí, rapidinho. Professor. 52 e 63. Gente, eu não sei de cabeça, eu mandei para a escola, sinceramente, tá lá. É uma planilha que a gente faz e manda para eles. Ana Bárbara tem. Você vê, não? Professor. Por que Eu vou você ver- tirou uma xerox? Se alguém tiver com alguma nota vermelha, eu falo lá no PV. Se eu não falar com você, você está seguro, tá? Tá bom. Tio, fala agora. Eu não quero Não ficar fale, ansiosa, não. Fala senhor. logo. Eu não Fala sei. logo, professor. tio. Tio, eu tô esperando. Mas como é que você mandar vai saber as mensagem. notas das Professor. pessoas? Eu vou perguntar para a Posso escola, é isso que eu falar? estou dizendo. Fala. Mas, gente, eu acho que todos vocês estão com nota boa, tá? Todo mundo está com nota acima de 7. Eu tenho certeza disso. Professor. Fala, Já Frank. pensou, só uma Professor. pessoa ficou Menos a Adrina. Menos a Adrina. Cara, Tá com posso 2,5. falar? Fala, Frank. Quantas questões vão ser Obrigado pela essa sua atividade? Tá, eu vou decidir isso nesse exato momento. Vão ser, peraí, 6 questões, cada uma valendo meio ponto. Como assim? Eu É, não entendi, eu não tô justo. entendendo. Justo. Isso Ó, é primeira o próximo atividade trimestre, né? sim, sexta-feira que vem, valendo 3 pontos. Mas a gente não tem nenhum para casa hoje, né? Serão 6 questões, não, serão 6 questões, cada uma valendo 0,5, conhecido como meio ponto. Tá vendo como vocês já sabiam desse negócio de número no real há muito tempo? Ó, de 0,5, vocês estão vendo isso desde quando vocês eram, sei lá, do 5º ano, eu acho. É, desde o 5º ano. Pois é, 0,5 é o número real, tá? Pra quem não sabe. Quinto então, ano, mas pra mim um 5º ano não vale, que eu passei na base da cola. Então, olha só. Eu e meu amigo, a gente passou na base da cola. Adri, você não precisa entregar as atividades do livro, tá? Da 60 até a 63, mas, de novo, novamente, outra vez, eu vou fazer questões parecidas com essas. Então, é por isso que hoje e na aula de segunda-feira a gente vai resolver questões parecidas com essas aqui, tá? Tá bom? Tá bom? Aí na terça a gente já faz... Caraca. Qual foi a história? Deixa eu ver. No 6º ano eu passei porque a minha mãe fez barraco. Foi um barraco só. Nossa. Pois é. Adrina, Caraca. Adrina, É que conte eu- essa história direito. Ah, Tava lá não, né, na fica escola, quieto. eu não sabia que eu tinha repetido de ano, a minha professora falou que eu tinha passado, fiquei feliz. Aí, depois de uns dias, o meu pai veio me falar que a mamãe ela tinha feito um barraco com a professora lá na sala pra me passar de ano porque eu tinha repetido. E eu me senti mal depois disso. Eu realmente me senti mal. Nossa. É, caramba. Ah, pelo menos você O importante é que percebeu. passou de ano. Pelo menos ela percebeu, né? Não ficou feliz disso. Ai, Uma- cara. pelo menos a sua mãe quer muito que você passe de ano. Claro, sim, claro. Gente, então vamos começar a nossa revisão. Claro, ela não quer arrancar o couro da Adrina. É, Talvez não queira, né? Nunca se sabe. Revisão caramba, pega esse letrão aí, professor. é para todo mundo entender.
Revisão vai ser com essas atividades, tá? A gente vai revisar fazendo questões. Então, a primeira questão que a gente vai fazer é essa aí. Questão 1. Não precisa, mas lembrem que isso vai servir para vocês fazerem a avaliação de vocês, tá? Professor, Não professor, decide aí se você vai anotar ou não. Oi. professor. Só me fala qual é as páginas da doação dos números reais, só pra eu ficar lendo mesmo. Dos números reais, são as últimas duas páginas, 58 e 59. Tá. E aí a revisão começa na 60. Da 60 então, até a 63, né? Isso, questão 1. Observe os números a seguir. Aí tem vários números aí, vou escrever todos eles aqui. Menos 4, menos 2 terços, 2,3, aliás, perdão, menos 1 sobre 4, 0. Esse aqui eu quero ver. O que significa isso aqui, gente? 0,6 com um risco em cima. Significa uma dízima Então, uma periódica. dízima periódica. Dízima periódica, né? 6, 6, 6, 6 infinitamente. Que bom que vocês lembram. Número 1 e o último, raiz de 8. Raiz quadrada de 8. Aí a pergunta da questão é essa aqui. Quais deles pertencem ao conjunto dos pontos? Aí a pessoa acha que isso é uma questão de marcar. Não, gente, não é uma questão de marcar, tá? Tem vários itens A, B, C e D e você precisa responder cada um deles. Vamos responder um. Se quiserem dar um presente pro Hermes, dá café pra ele. Ele agradece. A primeira pergunta é: quais deles pertencem ao conjunto N, ou seja, dos números naturais? E aí, gente, quais são desses números aí, desses 1, 2, 3, 4, 5, 0 e 1. 7? Isso mesmo, só o 0 e 1. Muito bom, Frank. Só os dois. Por que os outros dois, os outros 4, aliás, os outros 5 não são? Porque é negativo, porque é raiz de 8, porque é dízima periódica, nada disso é natural. Cada sinal ali no meio. Isso. Segunda, quais deles pertencem ao conjunto dos números inteiros? Menos Vai 4, vai cair lá menos no- 2,3, menos 1 quarto. Isso. Vamos lá, gente. Quais são, Frank? Menos 4, menos Aham. 2,3 e menos 1 quarto. Menos 2,3 e menos 1 quarto. Alguém discorda do Frank? Ainda tem o 0,6. No caso que é a dízima periódica. 0,6. Alguém discorda do Frank e do Juan? Eu discordo. Professor, eu posso fazer, tipo, as páginas misturadas? Como assim, Frank? Eu não entendi a tua pergunta. Tipo assim, eu vou alternando de questões das páginas, Pode, pegando pode. as mais difíceis. Como é que você quiser. Tipo, eu vou pegando Opa. as mais interessantes pra Isso. exercitar, aí eu faço. Fala. Menos 4, menos 2,3, o 0, o 1, o 0,6 e... eu acho que é só isso. Você chegou no ponto que eu queria. Mas, gente, a resposta... Pois é, a resposta é menos 4, 0 e 1. Só. É o conjunto dos números inteiros, gente. Inteiros é os positivos e os negativos. Só. 2,3 não é número inteiro. 1 sobre 4 não é número Atenção do inteiro. senhor, pô. E o 0,6 muito menos é um número inteiro. Na verdade, ele não tem nada de inteiro, coitado. Todo quebrado. C. Agora sim. Inteiros, mas que não pertencem a N. Ou seja, são números que são inteiros, mas não são naturais. Quais são? Menos 2,3 e... Eu vou bater em 1 quarto. cifra, que eu acabei de falar que 2,3 não são inteiros. Mas ué, não entendi. Mó paz.
E aí, quais são os números que são inteiros, mas que não são naturais? Bugaram. Frank fala, não, menos um quarto também não é inteiro. Olha só, eu vou falar uma coisinha. É só isso mesmo, Samuel, muito bom. Olha só, gente, quais são os números inteiros? São esses 3 aqui, né? Tá escrito aí. Agora a pergunta é, quais desses números não são naturais? Pronto. Quais são? Qual é, Samuel? Fala aí. Não, não é natural. Não é o -4, não. Isso, é o -4, muito bom. O único número que é inteiro dessa lista aí em cima, mas não é natural, é o -4. Sabe que eu já vi também? Oi. Pega, mano, tô dando oportunidade pra você responder, vocês não respondem, mano. Felicidade, velho. Ah, isso mesmo, Jessiane, muito bom. Gente, vocês estão conseguindo entender esse assunto? Vocês estão achando isso difícil? Tá mais ou menos. É só lembrar dos outros conjuntos. Minha Eu mão achei um caso. balançando aqui. O que, Adriana? Eu acho que a Adriana canta. Não, é a Jean, né? Não, foi eu. Sabe um caso que eu achei na internet? Fala. Um garoto foi expulso porque ele chamou o cadeirante pra correr. Ai, que horror! Meu Deus. Nossa. Tá mais ou Calma, menos. pera aí, Mano, velho. quase Mas que eu também fui, tem mano. que, Doeu. tem que saber brincar, né? Mas vem, Meio pesado. Doeu até em mim. mano. Gente, Mano, último. uma vez que meu amigo falou pra um cego olhar pro céu. Sim. Ele vai de tobogã pro inferno, mano. Ai, caramba. Sim, gente. E aí, quais são desses 7 números que estão aí que são racionais? Agora sim, Frank, são racionais, mas que não são inteiros. Peraí. Um quarto. Ah, é. Um quarto, menos um quarto, na verdade, né? Isso. Qual é o outro? Aí você pensa assim, professor, 1 é racional, realmente é, mas ele é inteiro. Professor, então não pode entrar aqui. Professor, menos 2 terços. Menos 2,3. Menos 2,3. Eu falei 2 terços também, não te julgo, não. Menos 2,3. Qual mais? Tem mais algum, gente? Tem mais um. A dízima periódica. A dízima periódica. Isso, a dízima periódica é um número racional, mas não é um número inteiro. Pronto. Resumindo, número racional é o que tem vírgula. Isso, o racional é o que tem vírgula ou tem fração. Mesma coisa. Mas lembrando que isso fração, aqui, 1 sobre 4 a fração vai dar um número com vírgula, exatamente. Com vírgula. Exatamente, muito bom. Paralelepípedo. Oi, gente. Disse a Paula. Paula, o que aconteceu com você, Paula? Conta pra gente aí. O meu Ela foi no céu e voltou. O meu telefone tá todo doido. Todo doido. Poxa, Paula, você perdeu uma história muito louca. O Hermes ficou até emocionado. Pois a gente chorou aqui. Que história é essa? Cara, Foi uma história. o Hermes chorou. Mandou um beijo. Eu me lembro dessa história. O Hermes ligou a câmera, ele chorou. Tá, lembrei, pera lá. É que chorei o quê? Chorou. Ele Nunca vi o Hermes chorando. As pessoas que choraram, deixa eu... Pois Chorei é. o quê? Gente, que história. As pessoas que choraram foi o Hermes, a Adriana chorou, tá aqui, ó. Pois é, eu chorei, mano. Eu chorei muito. A Adriana chorou. Só chora no final de anime triste, nada além disso.
O Frank chorou. O Juan também tá aqui, tá chorando. O Juan Não, chora. você chorou, Hermes. Você chorou, mano. Você não minta que você Tá chorou. merda. Eu sou inocente, pô. Foi o que eu Já fiz. colocaram o nome já? Já, pode colocar aí. Ainda estou me recuperando. A Gessiele também chorou, é verdade. A Gessiele chorou. Só é Foi mais merda. foi interessante. Já colocaram, não? O que aconteceu aí na loucura aí dos anos que se passaram. Sério, Né? mano, foi triste, foi. Professor, desculpa, porque meu celular tá todo doido. Tudo Eu nem bem, consegui tirar não se foto. Ah, deixa eu só Sim, falar. gente, agora, agora que a Professor, acabou, e a me história que o senhor ia expliquem, me que contar? história? Deixa eu só Que falar. história é essa que choraram já? A gente está começando a nossa revisão de todos os assuntos que a gente já viu, tá? Porque na próxima sexta-feira vocês vão fazer uma atividade, eu vou mandar o link, vocês vão fazer lá no Google Formulários, vocês só vão fazer as contas, enfim, ou não, vai ter questão que nem vai ter conta, vocês vão ver. Vai ser só tipo isso aí, igual essa assim. Aí vocês vão... Prof, Quer as propriedades da potenciação? A gente vai tentar, peraí, gente, rapidinho. A gente vai tentar fazer as atividades aí o máximo possível, da página 60 até a 63. E a primeira atividade de vocês, valendo 3 pontos, vai ser dessas páginas, tá? Não vai ser igual, tá? Por favor, a gente vai ser parecido. Fala, Frank. professor, vai ter todo tipo de conta mesmo, desde até raiz quadrada? Eu não sei, eu vou formular ainda, mas eu acho que não. Gente, não vai ser difícil, tá? Calma, foquem aí, respira. Tomara. Tomara Sim, mas que que raiz história quadrada você dá Gente, é um o que a gente trabalho estudou. pra fazer. É o que a gente estudou. Respira, toma água, isso mesmo, que vocês É o que estudaram. a gente estudou. Respira, tomem Raiz uma quadrada é água. um negócio que eu não aprendi muito bem. Vai dar tudo certo, tá? A raiz quadrada também vai ter. Ah, E tio, eu tô Ah, boiando, Não, me tio. Raiz explica. quadrada não. olha só, gente. Bem aqui tinha o raiz de 8. Aí você pensa assim, professor, mas o raiz de 8 não foi usado nenhuma alternativa aqui. Ok, normal. Tá, deixa ele aí, não foi? Ele é irracional, inclusive, tá? Então pronto, O deixa ele aí. O raiz de 8 é que Eu acho nem... que eu já consegui O raiz de fixar o 8 é que conteúdo nem na minha eu. cabeça. Não foi usado. Não foi usado, né, o tadinho. Então é algo que se usa? Deixa eu ver aqui, peraí. Professor, Oi. cadê a história que o senhor ia me contar? Aquela história lá. Eu não lembro qual era, sabe disso? Qual é a história? Qual era a história? Eu acho que era a história da matemática. Na história da A matemática. história dos conjuntos, né, tio? Acho que foi essa que eu acabei de contar, Paula. Pois é, que a gente chorou. Que porcaria que eu perdi foi a tudo. Quem chorou, tio? Quem chorou? Choramos, choramos, Historinha. História, choramos. me explica. O professor narrou a trajetória dos matemáticos. Gente, tem um livro mano, muito foi legal. Eu vou triste. falar uma coisa pra vocês O agora. Eu vou diabo falar. dos números. O diabo dos Mano, só números. de lembrar eu já começo a Meus lacrimejar. olhos- Existe Ah. Tio, livro eu tô muito até legal. com um potinho cheio de lágrima aqui. Tio, Ah, é. impressionante. Eu não sei se vocês gostam de histórias. Vocês gostam de ler histórias assim, aquelas coisas bem Eu malucas, bem. amo, eu amo, amo. Ah, eu amo, tio, é muito bom. É bem história, isso é legal. Um livro na internet que você consegue ler ele, obviamente, né? Talvez algumas coisas você não entenda, mas o importante é a história que ele conta. O nome do livro é O Último Teorema de Fermat. Vou escrever aqui. Nossa, Uma é dica que eu tio. tenho pra quem lê. Só me lembro quando o senhor tinha... Uma dica Ai, ai, ai. pra quem lê, Professor. tipo assim, vai Professor, ler um livro num lugar Fala. e ouve aquela musiquinha só ritmo, sabe? Que não tem a letra pra te se concentrar. Sim, gente. Professor, sim. é hora por... Perfeita. O que foi, Frank? Não, pra nunca fazer uma raiz quadrada, a gente pode usar uma fatoração. pode, mas tem que fazer faturação. Eu ensinei vocês a fazer isso, não ensinei, não? Ensinou, só que eu esqueci. Tá, mas já faça de novo lá. Professor, já leu o teorema do macaco da datilografia? Na datilografia? Sim. Não. Isso é real, é? Eu acho que eu sou maior que professor. É, deve ser, eu sou muito baixinho. Não, Eu tenho eu tenho certeza que, tio, Por aí. eu e as outras pessoas que vão pro aniversário da Evelyn vão ver que a gente é maior que você. E Carla, me manda lá o nome desse Ele livro. tem meio metro. Lá no WhatsApp, por favor. Gente, deixa eu explicar para vocês a história desse livro aí. Olha só. Há muito tempo atrás, muitos séculos Olha atrás, que fala. um matemático chamado Pierre de Fermat. Tá aqui, Fermat. Esse cara, ele era malucão, ele fazia um monte de doidice. E aí, um belo momento, ele estava estudando o Teorema de Pitágoras. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas vocês vão estudar, eu acho que esse ano ou ano que vem, o Teorema de Pitágoras. Ele tem relação com um triângulo retângulo. Só uma coisinha rapidinho aqui para vocês. O triângulo retângulo é isso aqui, tá? Para quem não lembra, o triângulo retângulo é um triângulo que tem 90 graus aqui.
eu acho que vocês lembram que é 90 graus, tá? Esse triângulo retângulo, ele tem, sei lá, 3 lados, obviamente, né? E cada um desses lados vai ter um número. O teorema de Pitágoras diz que esse dado aqui, o maior, ele se chama hipotenusa. E aí, deixa eu só explicar para vocês rapidinho, eu sei que vocês não vão entender totalmente, mas assim, a hipotenusa, a gente coloca uma letra A, por exemplo, esse aqui de baixo a gente coloca a letra B, e esse aqui é a letra C. Preste atenção no que eu estou falando, tá? Calma. O teorema de Pitágoras diz que quando você elevar a hipotenusa ao quadrado, você vai ter os outros 2 lados ao quadrado também se somando. Isso aqui vocês vão ver tanto na vida de vocês que vocês não fazem ideia. O que isso significa, gente? Que, na verdade, para que ele é usado? Muitas questões é assim, você tem 2 lados de um triângulo e você precisa encontrar o valor do terceiro. É para isso que o teorema de Pitágoras serve. Então, eu vou colocar aqui para o lado e vou só colocar números para vocês entenderem. O triângulo, o menor triângulo que a gente chama com números inteiros é o triângulo pitagórico. Ele tem lados 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Agora você pensa aí, quanto é 5 ao quadrado? Que é o tal da hipotenusa. Quanto é 5 ao quadrado, gente? 25. Isso. Eu vou colocar aqui, 25. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Isso. Quanto é 4 ao quadrado? 16. 16. Aí olhem para cá, a gente já calculou o hipotenusa, um lado ao quadrado, que é o lado maior, tá? O lado maior sempre fica sozinho. E aí os outros 2 a gente já calculou e soma agora. Soma 9 mais 16, quanto é que dá? Quanto é que dá 9 mais 16? 25. Sim. Vocês entenderam? O teorema de Pitágoras é assim, ele diz que sempre que você tiver um triângulo retângulo, esse negócio aqui vai. O quadrado do lado maior é a mesma coisa que quando você levar os 2 lados menores ao quadrado e somarem. Calma que vocês vão entender melhor como é que usa isso futuramente, tá? Eu só estou dizendo para vocês o que é o teorema de Pitágoras. Tipo uma equação. Exatamente. Ele vai servir para você encontrar valores, equação, exatamente. Aí, gente, o Fermat, esse maluco, ele estudava muitas coisas, e uma das coisas que ele se perguntava era, tá, peraí, dá para eu fazer isso aqui com quadrados, existem números que elevados ao quadrado, a gente consegue colocar como soma de outros 2 quadrados. O 25, por exemplo, você coloca 25 como sendo 9 mais 16, a gente acabou de fazer isso. O 25 é 5 ao quadrado, 9 é 3 ao quadrado, e 16 é 4 ao quadrado. Vocês estão entendendo aí o negócio da história, até então? Sim. Ah, sim. Ok, então, esse aí é o teorema de Pitágoras. Aí o Fermat se perguntou assim, não, mas espera aí, isso aqui é com expoente 2. Será que existem números inteiros com expoente 3? Será que existe assim, A ao cubo é igual a B ao cubo mais C ao cubo? Números inteiros, tá? Será que existe? Aí você pensa, não, eu vou colocar 1 aqui, o A sendo 1, o B sendo 1 e o C sendo 0. Aliás, não pode ser 0, tá? Obviamente, não pode ser 0. Aí você pode colocar quais números você quiser aqui. Será que existem números inteiros que você consegue fazer isso aqui? 1 ao cubo é igual a outros 2 ao cubo? Aí ele pensou assim, será que existe a quarta? Um número inteiro a quarta é igual a outros 2 menores a quarta também? Enfim, ele ficou pensando sobre isso, porque com 2 serve, mas será que com 3 e o 4 serve? E aí, gente, adiantando para vocês aí a história do livro, não existe, tá? Não tem como, não existe. O único número que consegue fazer isso é o número 2. Aí o Fermat, esse palhaço, estava fazendo uma conta dessas lá num livro. E aí, faz muito tempo, né? Ele não tinha computador para digitar as coisas, aí ele escreveu assim, ó. Encontrei uma solução maravilhosa que prova que não existem esses números. Ou seja, ao cubo, a quarta, enfim, que eu acabei de colocar aí.
Encontrei uma solução maravilhosa que prova que não existem esses números. Mas a borda deste livro é muito pequena para escrevê-la. Foi isso que esse palhaço escreveu numa folha. Aí o que aconteceu? Dias depois, esse maluco morreu. E morreu. Pega não. Tô te falando, ele morreu. Oxente. Ah, não, cara. Que azar, cara. O que aconteceu? Ah, não. Todo o planeta. Os baianos nem acordaram Morreu. pra sua aula, tio. O quê? Os baianos nem acordaram pra sua aula. É isso. Aí o que aconteceu? Pois é, morreu, né, Gisele, filho da mãe. Aí o que aconteceu? O mundo inteiro ficou tentando descobrir qual era essa solução maravilhosa e simples que ele tinha encontrado lá em 1202, sei lá. Não Foi pro túmulo dele. Essa ideia. Exatamente. Ele morreu, e aí, até hoje, todo mundo pensa que era mentira, que ele não encontrou nada, ele só queria infernizar o mundo mesmo. Mas o que aconteceu, gente? Depois que ele encontrou essa tal solução, o resto do mundo todinho ficou tentando encontrar a solução dele. Então, esse livro aqui, O Último Teorema de Fermat, ele conta a história de várias pessoas que tentaram solucionar esse tal desse problema do Fermat lá. Gente, é muita história. Teve gente que morreu, teve gente que se matou, teve gente que se separou. Gente, foi a maior loucura. Tudo por causa de uma. Olha o que uma conta faz. Olha o que uma conta fez, cara. O quê? Caraca. E aí, olha só. Se eu não me engano, esse teorema ele foi demonstrado por um moço chamado André em 2004. Foram mais de 100 anos para alguém conseguir fazer esse negócio. Gente, é muito legal. Para quem gosta de história, leia esse livro aí, tá? Inclusive, nosso tempo está acabando, mas tudo bem. Caraca, hoje foi Tio, uma olha o aula chat. de cultura, Na né? nossa gravação. Aula culturística. A aula foi bacana. Nossa, cara. Ainda tô tipo, o que esse demência não escreveu. Então resume, tio, qual foi a história Não, dele? ele antes só- dele morrer? Ele Vai só jogar disse, marca Ele não era tão inteligente assim. ele só disse, Pra deixar a eu marca sei, dele. tem um jeito. Tem Será que isso o Eu- universo... Ele disse, eu Será que o universo se vira olhou pra esse vai cara? contar o jeito que eu encontrei. Então foi de Mano, WhatsApp. te Se ver, pelo mano. menos eu tivesse falado o jeito antes Pra de te ver, apresentar. a galera que sempre tá perto. Hein, professor? Professor. A galera que sempre tá perto de descobrir um bagulho top na matemática morre. Quando descobre, morre. É engraçado isso. Tio, É muito Oi. engraçado assim, isso. então quer dizer que ele descobriu algo da matemática e morreu antes de explicar pro pessoal, né? Sim, foi exatamente isso. Eu devia ter Então quer dizer que se eu explicado descobrir alguma coisa eu vou morrer também? Qual foi a causa da morte dele, tio? Não lembro. Eu realmente não. Eu li esse livro na faculdade, mas eu mano, não lembro. alguém botou o nome dele no Death Note? Isso daí é tipo quando a gente tá no Eita, amigo gente. oculto. Aí a pessoa É fala as assim, características, aí tem um que fala, eu já sei quem é, mas eu não vou dizer. É porque dentro da matemática, como a matemática é uma ciência que ela é Gente, autoexplicativa, mas agradeçam, porque tipo, a gente teria que estudar mais coisas. o que acontece? Pois é, Na né? matemática, as coisas que as pessoas... Pelo menos ele está descansando num lugar melhor, né? Vamos agradecer a morte dele. Ou não, né? As Agradecer. coisas novas que as pessoas descobrem na matemática, elas usam e elas falam para o mundo assim, para elas serem reconhecidas. Tem pessoas aí, o Pitágoras, por exemplo, o Newton, né? Gente, é assim, ele descobriu uma coisa nova, fala para o mundo que você vai ser lembrado para sempre. Mas ele ficou doido. Ele simplesmente decidiu que ele seria lembrado para sempre de uma forma negativa. Simples. Nossa. Bom, eu vou encerrar a gravação, todo mundo dando tchau pro canal. A aula de hoje foi muito interessante. Tchau, Baiano que não vieram pra aula. Eu vou Sigam gostar para dessa mais. Aula, sua baiana que não veio pra aula. explicação. Matemática Tomem também. Presta atenção na aula pra não ter que cuidado. repetir Tomem isso. seu remedinho pra Bando de não pra vagabundo. esquizofrenia não atacar. Essa aula de Sigam para história mais aqui. vídeos. Você Ela, aí, vagabundo. com certeza não prestou vão. na aula Cheiro em do seu- pó. Não prestou atenção na aula do seu professor, por isso tá repetindo Canal. esse vídeo. Tchau, gente. Semana que vem. Deixa like, Tchau, não cheirador vai de parar. pó. Senão